Olá! Hoje nós vamos falar sobre o nosso corpo, sobre a nossa morada. Infelicidade adoece. Eu sou Adriana Garbim Ramos, sou psicóloga, consteladora sistêmica e trago aqui nesses vídeos um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do que eu acredito nesse grande universo que são as constelações sistêmicas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da saúde. Por que eu estou dizendo que infelicidade adoece? Adoece porque você cria uma dessintonia entre a sua mente e o seu coração. E é nessa sintonia, nesse equilíbrio do que nós pensamos, do que nós acreditamos e do que nós somos, do que nós sentimos, é que se expressa um sintoma. O nosso corpo, quando ele está feliz, quando ele está realizado, geralmente ele não adoece. Mas por quê? Porque ele sente que você está em harmonia com quem você é. Só que muitas vezes nós vivemos em situações sociais, familiares, psicológicas que não favorecem esse alinhamento da nossa mente com o nosso coração. Então eu separei alguns itens para falar com vocês sobre isso. Além das constelações sistêmicas, também tem muito conceito por detrás disso da medicina psicossomática, que mostra que todas as nossas doenças, elas têm também um fundo emocional. Inclusive quando a gente pega uma gripe, isso tem também um fundo emocional. Por quê? Porque naquele momento o nosso sistema imunológico, ele não está ali na sua melhor versão. E assim como o nosso humor mostra que muitas vezes a gente não tem a nossa melhor versão, os nossos órgãos sentem e muito aquilo que a gente está vivenciando naquele momento. Então, uma das concepções que eu gosto de trazer para vocês é que o nosso corpo, ele é saudável, ele é naturalmente saudável e ele vai adoecendo na medida em que sofremos pressões. A pressão, ela pode vir externa, quando uma pessoa tem uma expectativa com a gente, seja no nosso trabalho, na nossa vida, e a gente sente que a gente não vai conseguir corresponder, mas a pior pressão que existe é a interna. E muitas vezes eu vejo que a gente faz isso é do ser humano. A gente criar um ideal, um padrão do que a gente acha que seria o ideal pra gente ser, pra gente viver, e a gente não consegue alcançar. E muitas vezes também criar prazos, metas que muitas vezes suplantam aquilo que a gente está vivenciando enquanto experiência no momento. Às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de tempo e isso faz a diferença. Eu vou dar um exemplo bem bobo, mas na verdade eu acho que ele é bem significativo, pelo menos pra mim. Por exemplo, quando eu vou comer, eu sou uma pessoa que eu preciso mastigar devagarinho, eu preciso sentir o sabor da comida, eu preciso comer com calma. Quando eu faço de comer um pouco mais rápido, porque eu tô com curto espaço de tempo, enfim, tem toda uma agenda, eu percebo que eu fico com dor de estômago. Por que meu estômago dói? Ele não entende eu mandar um alimento mal elaborado para ele, mal mastigado, com pressa. Ele não entende a quantidade de adrenalina que eu posso estar liberando naquele momento. Então, eu crio o padrão da doença na medida em que eu esqueço que o meu corpo precisava só de um pouquinho mais. Às vezes seriam 5, 10 minutinhos daquele dia que eu comeria com um pouquinho mais de calma e eu estaria protegendo o meu estômago, né, de algo tão agressivo que é um bolo alimentar mal elaborado. Então, às vezes são coisas pequenas do nosso dia a dia que fariam a diferença. Por exemplo, também no meu trabalho. Se, por exemplo, eu vou atendendo um paciente seguido do outro, não me alimento, não tomo uma água, isso vai ter um efeito também no meu corpo, né? Então, são pequenas situações da nossa vida que a gente pode parar, pensar e modificar para a gente ter um estilo de vida mais saudável. Uma outra concepção que eu trago também para vocês é que o nosso corpo, ele nasceu para ser feliz. Então, quando a gente está naquele entusiasmo, a gente está desenvolvendo algo que a gente acredita, é incrível como o nosso corpo ele vai entrando em sintonia. Eu percebo não só o meu corpo, mas também nas histórias que eu acompanho aqui no consultório, como as pessoas elas vão se recuperando, o impossível passa a acontecer. Eu me lembro uma vez que eu tive uma torção no meu pé direito e eu rompi todos os ligamentos do meu pé. E os médicos diziam, a gente não sabe o que vai acontecer daqui adiante porque tudo depende da recuperação do seu corpo. Não existe nada que a medicina possa fazer agora. E eu passei aí na fisioterapia com toda a minha fé e esperança e eu lembro que eu estava num momento muito lindo da minha vida, muito emocionalmente estressante por ser o final da minha faculdade de psicologia, mas muito feliz e muito esperançoso de tantas coisas que eu poderia viver, que eu sonhava viver ainda.
E eu me lembro que foi essa energia, essa alegria e esse entusiasmo também que curou o meu corpo. Então, uma vez eu assisti um congresso de física quântica que eles disseram assim: o poder que criou o corpo cura o corpo. Então, eu penso isso, que a gente tem dentro da gente todas as circunstâncias que criam um adoecimento, um acidente, um problema, mas todas as circunstâncias também para curar. Tem pessoas que muitas vezes passaram desenganadas mesmo por uma análise médica, por uma análise racional e conseguiram a sua própria cura. Mas porque dentro do nosso corpo nós temos essas condições. Então é claro que a gente combina tudo, né? A gente abraça a medicina, a gente abraça a fisioterapia, a gente abraça as terapias alternativas, a gente abraça a psicologia. Tudo aquilo que é possível nos ajudar, a gente abraça. Mas o principal é você poder abraçar a sua felicidade. É isso que vai fazer com que você se sinta bem. E a felicidade é o alinhamento da mente com o coração. Você não pode só agir de forma racional na sua vida, só criar compromissos e metas. Você precisa checar seu coração. O que seu coração quer naquele momento? O que faria bem para ele naquele momento? Isso é saúde, né? E também tem uma frase que eu sempre trago para os meus alunos, é que nós não somos vítimas da nossa genética. Então a gente pensa, mas é porque minha mãe, avó, bisavó passaram por essa condição, então eu também vou passar. Não, você está aqui para reescrever a tua história. Está mais do que provado pela epigenética que a gente não está aqui para repetir, a gente está aqui para evoluir. Então, se você conseguir identificar aquilo que realmente te faz feliz, profissionalmente, pessoalmente, no seu coração, eu tenho a certeza de que você vai sentir os efeitos disso no seu corpo. E aí tem pessoas que me perguntam assim, Adriana, e para aquelas condições em que a doença já está desenvolvida, já existe esse quadro orgânico? O que eu costumo dizer é que para essas situações, quando você está feliz, até a intensidade da dor parece ser emocionalmente menor. Você lida melhor com o seu dia, você lida com mais entusiasmo, né, com as suas atividades. Então, independente do que você esteja passando, se existe ou não uma possibilidade de cura, você passa a conviver com você e com o seu corpo de uma maneira mais feliz e mais leve. Então, o exercício que eu te proponho hoje é você refletir se você está alinhando somente com o coração. Se os seus projetos, em relação a tudo, todas as áreas da sua vida, eles estão alinhados entre o que parece ser uma boa ideia e o que você sente sobre o que você está vivendo. O nosso corpo é a nossa morada. Nós precisamos tratá-lo com mais amor. Às vezes eu falo até para as minhas pacientes, vamos lá, comprem coisas que fazem bem a vocês, uns sais, uns cremes, que a gente tenha tempo, sabe, de sair de um banho, curtir a gente um pouquinho mais. A gente faz tudo tão corrido, a nossa mente está cheia de tantas coisas que a gente não consegue sentir o essencial. Agora, como é que a gente quer que as pessoas tratem bem o nosso corpo? A gente quer ser amado pelo outro se a gente não é capaz de muitas vezes proporcionar isso pra gente? O que a gente faz com o corpo doente? A gente pega, tasca remédio, quer que cure logo, acelera o processo e teu corpo tá pedindo, por favor, olha pra mim, me dá um tempo, respira comigo, medita comigo. Então, algo que tem me ajudado muito como fator de prevenção são as minhas caminhadas. Eu gosto de caminhar na natureza. Eu paro, eu sinto, eu contemplo aqueles momentos que eu tô ali, mas nem que sejam por minutinhos. Mas faça algo por você. O corpo que pode se curar é o corpo feliz. E você tá aqui nessa vida com essa grande missão de descobrir aquilo que realmente te motiva a estar vivo. Espero que tenha feito sentido para você. Envie esse vídeo para o maior número de pessoas possível, para a gente começar a mobilizar de verdade nesse canal que a gente tem aqui na internet. Assuntos do bem, criativos e que façam a gente crescer, gente. Que a gente possa redimensionar nossa experiência aqui nesse planeta e que a gente possa realmente ampliar esse compromisso de sermos felizes, todos juntos. Então, gratidão por ter você aqui comigo. Até um próximo vídeo. Até lá!